Mateus 14, a partir do 22. Mateus 14, 22. Quando você achar, dá um glória a Deus. Se você não achou, dá um aleluia aí também. O importante é você glorificar, irmãos. Achando ou não, glorifica. Amém? Glória a Deus. Você já deu a paz para o irmão que está do lado aí? Ah, já, pastor. Então dá paz para o outro irmão. Fala paz, irmão. Que bom que você veio. Ô, Jesus, não teve nada que te impediu de você chegar aqui. Ô, aleluia. Não foi o frio, não foi o jogo. E tá tendo uns jogão aí, irmão. Olha, vou te falar. Mas a gente consegue conciliar, né? Assiste no YouTube aí depois. Amém? Glória a Deus. Quem achou? Deixa eu tomar um gole aqui dessa água. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já não estava. Mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas, ou andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Quem está no melhor encontro da vida aqui, ó? Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Coloca a mão no teu coração assim, ó, fecha os teus olhos, declara: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Senhor, está aqui a tua igreja, Pai, que reconhece, que declara: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, verdadeiramente tu és o único caminho, verdadeiramente nós sabemos que o Senhor é a porta, o Senhor é aquele que nos conduz à vida eterna. Por isso, Pai, fala conosco através do Senhor Espírito Santo.
Nós sabemos que o Espírito Santo já está aqui nesse lugar, nós sabemos que o Espírito Santo, ele habita aqui dentro de nós, mas nesse momento o ambiente desse lugar, ele é alterado agora. Nós cremos, Pai, que a atmosfera deste templo, a atmosfera deste lugar, agora se torna uma atmosfera de milagre, se torna uma atmosfera de cura, se torna uma atmosfera de restauração, se torna, Deus, uma atmosfera de renovo, porque nós cremos que é isto que o Senhor tem para cada um de nós aqui nesta noite. Fala conosco, Pai, porque nós queremos te ouvir. Nós sabemos que o Senhor é um Deus presente, nós sabemos que o Senhor habita dentro de nós, através do teu Espírito, e por isso nós somos gratos, Pai. Muito obrigado. Nós já damos uma ordem agora no mundo espiritual, com poder e autoridade que o Senhor nos concedeu. Nós paralisamos agora todo agir das trevas, todo dardo inflamado, tudo aquilo que foi preparado por Satanás contra as nossas vidas, contra a nossa família, que caia por terra agora em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, toda magia negra, tudo aquilo que foi feito contra aqueles que servem ao Senhor, que seja paralisado agora em nome de Jesus. Que os anjos estejam acampados aqui ao redor desta igreja, nos guardando, blindando a cada um de nós, porque neste momento nós estamos em batalha espiritual, porque nós estamos recebendo, não é qualquer palavra, não é qualquer notícia, mas o que os céus declaram é boas novas. O que o Senhor declara para nós é a palavra da verdade, e nós cremos, Pai, que nós sairemos daqui hoje transformados em nome de Jesus. Se você crê, declara aí em nome de Jesus, amém. Aplaude e glorifique ao Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Deixa a tua Bíblia aberta. Nós vamos percorrer aí o texto bíblico, e o Espírito Santo, ele vai dar o discernimento daquilo que o Senhor, ele quer falar com cada um de nós. Você não está sozinho. Você crê nisso? Fala para alguém do teu lado aí, você não está sozinho. Você não está sozinho. Quem gosta de solidão aqui? Quem gosta de ficar sozinho? Ninguém, né, irmão? Por isso que a gente arrumou aí um companheiro, a gente casou, talvez você está aí, né, num noivado. Só que existe algo muito interessante sobre a solidão. Primeira coisa é que você não gosta, né? Não gosto, pastor, eu tenho que ter alguém aí. E aí quando você não tem alguém, o que você faz? Você liga para esse alguém, né? Eu vou dar uma ligadinha lá, vamos bater um papo. Hoje você consegue fazer o que com o celular? Uma vídeo? Não é coisa moderna, irmão? Meu Deus! Se na época que eu namorava com a pastora, mas no começo, assim, tivesse vídeo chamado, irmão, eu acho que eu ia ficar conectado com ela ali o tempo inteiro, para ver, para matar a saudade. Só que a solidão, existe algo muito interessante sobre a solidão. Ao longo da história, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, você vai vendo aí, quem gosta de música aqui? Quem lembra daquelas músicas, quando você estava lá, né, apaixonado? Deixa eu ouvir uma musiquinha aqui, ó. Quantas músicas foram escritas com esse tema solidão? Independente da cultura, irmãos, independente do país, independente da geração, independente dos compositores, ainda hoje continua se escrevendo sobre abandono, sobre vazio, sobre saudade, sobre a sensação de estar sozinho. Por que isso acontece? Porque a solidão é uma das maiores dores do ser humano. Por isso que
na maioria das vezes, você escolhe qualquer um para estar do teu lado. Você não seleciona, você não raciocina. Foi amor à primeira vista. Eu não sei o que aconteceu, o meu santo bateu com o dele. Que mané santo bateu com o dele? Quem tem santo de cabeça é outra coisa, é o Espírito Santo. Não vem com esse negócio de que, não. Por isso que a gente não consegue selecionar. Mas as músicas, elas falam da ausência, elas falam da solidão, elas falam da tristeza, elas falam da rejeição. Sabe aquele vazio, um vazio aqui dentro. Só que existe algo curioso, irmãos. A maioria dessas músicas, elas apenas descrevem a dor. O que é estar sozinho? Como é que eu me sinto? O que é que eu estou passando? Só que poucas apresentam a solução. Eu estou sozinho, eu me sinto assim, mas o que é que eu devo fazer? O mundo, ele aprendeu a cantar, ele tem ensinado a cantar sobre a solidão. Só que eu conheço alguém que veio para curar, para vencer, para derrotar, para colocar por terra. Esse alguém tem nome, fala assim comigo: Jesus Cristo. Porque a maior necessidade do homem não é apenas estar cercado de pessoa. Tem gente que ama, irmãos. Eu gosto da minha casa cheia, eu gosto de ter gente lá me rodeando, eu gosto de olhar e ver ali. A maior necessidade do homem não é apenas estar cercado de pessoas, mas é a certeza de que a presença de Deus é com ele. Porque existem pessoas que são cercadas de amigos, muitos amigos, mas mesmo assim se sentem sozinhas. Há pessoas casadas que se sentem sozinhas. Eu já ouvi muito disso. Há pessoas que frequentam a igreja e ainda assim tem aquela sensação de que estou abandonado, estou sozinho nesse mundo. Por isso que a solidão não é apenas a falta de a companhia de alguém, mas a solidão, irmãos, é uma sensação de desconexão. Eu estou desconectado. Parece que eu estou com alguém, mas eu estou sozinho. Parece que eu estou rodeado, mas o vazio continua aqui dentro. Só que presta atenção nesse texto que nós acabamos de ler. Eu quero que você leia comigo o versículo 33. Olha isso, irmãos. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando é que eles reconheceram isso? Quando é que eles chegaram a essa conclusão? Depois da, fala assim, tempestade. Foi depois do medo, depois das ondas, depois que Pedro afundou, depois que Jesus estendeu a mão. Aí os discípulos fazem essa declaração extraordinária: verdadeiramente vejo que tu és o Filho de Deus. Eles acabaram eles conheceram Jesus naquele momento, ou eles conheciam Jesus há um tempo já? Eles já caminhavam com Jesus, eles já tinham ali uma vida com Ele, já tinham visto milagres, já tinham visto cura, já tinham ouvido os ensinamentos. Só que depois da tempestade, que eles tiveram uma revelação mais profunda sobre verdadeiramente quem era Jesus. E aqui existe algo, irmãos, para essa noite, existe algo para mim e para você. Tem gente que só reconhece Jesus por causa das tempestades. Tem gente que só reconhece o Senhor por causa da tempestade. Tem gente que se rende ao Senhor por causa de uma enfermidade.
Aí busca Deus, agora eu vou buscar o Senhor. Tem gente que está enfrentando uma crise financeira, aí volta a orar, não, agora eu vou orar, agora eu vou buscar. Talvez perdeu algo, e aí começa aquela busca incessante, agora eu quero ir à igreja, agora eu vou me aproximar do altar. Tem pessoas que foram rejeitados, e a rejeição fez com que elas descobrissem que Jesus nunca me abandonou, mas quem me abandonou foram os demais, mas Jesus sempre esteve presente. Foi a solidão que fez com que alguns encontrassem a presença de Deus. Só que eu quero deixar uma coisa bem claro, porque eu já ouvi pessoas dizendo isso. Eu estive naquele, Deus me colocou naquele hospital para que eu pudesse evangelizar, Deus fez isso com meu filho para que eu... Não, irmãos, para com isso, não tem isso. Quem é pai aqui? Você faria o mal para o teu filho para que ele aprendesse algo? Sim ou não? Por que a gente acha que Deus faria isso? Eu não estou dizendo aqui que Deus ele cria tempestades para destruir pessoas, mas Deus ele usa as tempestades da vida para que eu e você reconheçamos a presença dele. E há revelações que só vão acontecer quando nós estamos no barco e no meio da tempestade. Existem níveis de intimidade, irmãos, que só são alcançados quando você está ali numa luta, numa peleja, enfrentando algo, que aí você amadurece, você vai ficando mais casca grossa, porque tem muito crente que é casquinha de ovo, irmão. E tem ovo que, vou falar para você, só de pegar já... Tem ovo que você pega, está podre. Eu faço ovo de manhã lá em casa para o Isaac, que ele gosta do meu X-Eggs, que eu faço lá para ele. Tem ovo que eu, irmão, só de eu encostar assim na pia, já. E tem muito crente que é casquinha de ovo. E o Senhor quer que você seja um casca grossa, casca dura, que você aguente, que o teu lombo esteja preparado. E é por isso que aí as tempestades vêm para te preparar. E você fica aí falando, Senhor, me livra. E aí Deus está usando isso, irmãos, para livrar você de você mesmo, para te forjar, para te amadurecer, para você ganhar aí, musculatura espiritual. A minha sogra veio falando comigo ainda, você está correndo, está caminhando? Eu falei, estou. E eu te pergunto, você está caminhando aí com Jesus? Como é que está aí a tua academia espiritual? Está lendo, está orando, está jejuando? Como é que você está? Como é que estão as tuas experiências com Deus? Porque tem pessoas que só vão conhecer Jesus como Salvador depois da tempestade, ou durante ela. Tem muita gente que só conhece Jesus como provedor, aquele que dá, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas tem aqueles que reconhecem, ou melhor, só descobrem que Jesus é tudo o que precisam, quando não tem mais nada. Eu só tenho Ele. Cuidado, irmão, com as tempestades. Repete aí comigo, a tempestade não vai me afastar de Jesus. A tempestade vai me fazer conhecer Jesus mais profundamente. Talvez nós estamos aqui numa quarta profética. Talvez você chegou aqui hoje ansioso. Tem gente, irmão, que só de olhar para cá a cadeira parece que vai pular, tanto que é tremendo, chacoalhando, roendo unha, mexendo na caneta, mexendo na outra, mexendo aqui, ansioso. Tem gente que tem medo constante, tem medo de tudo. Tem gente que é aflita, tem gente que chegou aqui se sentindo rejeitado, tem gente que chegou aqui cansado emocionalmente, e tem aqueles que chegaram aqui com aquela sensação de abandono. Talvez você está pensando aí, será que Deus se esqueceu de mim?
Será que Deus não está olhando para aquilo que eu estou passando? Será que alguém percebe a minha dor? Será que alguém sabe o que eu estou vivendo? Será que alguém sabe o que eu estou enfrentando sozinho? Oh Senhor, parece que o Senhor não está vendo a minha luta. Só que o Espírito Santo, Ele te trouxe aqui hoje. Quem está aqui comigo? Para ouvir uma verdade, irmãos, que o inferno ele não suporta. Para ouvir uma verdade que o inferno vai falar: meu Deus, isso que eles estão ouvindo ali hoje. Você não está sozinho. O inimigo quer plantar de todo jeito que você está sozinho, você é abandonado. Aí Deus te deu uma família como essa. Quem faz parte dessa família aqui em Cristo? Repete com você mesmo: eu não estou sozinho, Jesus está comigo. Presta atenção. Aleluia. Não sei quem é as menininhas. Sofia. Isso aí, Sofia. Presta atenção aqui na história. Mateus capítulo 14. Jesus está ali, irmãos, vivendo um dos momentos mais intensos do seu ministério. Seu primo, João Batista, acabara de ser executado. Não era um ambiente favorável para eles. E a gente sempre quer um ambiente favorável. Eu só vou fazer se as coisas estiverem fluindo. Jesus, ele fazia, irmãos, mesmo que não estava fluindo, ele ia na contramão. Era um ambiente de perseguição, era um ambiente ali de tensão, era um ambiente inseguro. Jesus reúne aquele povo, começa a ensinar, deu palavra, e depois em seguida ele os alimenta. Os discípulos queriam que eles fossem embora. Jesus manda esse povo embora enquanto está de dia. Jesus falou: não, vamos dar de comer para eles. Aí ali Jesus opera a multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, são alimentadas. A multidão fica impactada com isso. Meu Deus, olha esse homem. Querem proclamar Jesus rei. Ele é o rei, ele é o rei. Mas eles não reconheciam quem era Jesus. Eles queriam um rei, alguém para governar ali na terra. Só que Jesus sabia que o reino dele não era físico, o reino dele era espiritual, o reino dele era celestial. Por isso que a Bíblia fala que imediatamente Jesus fala para os discípulos: olha, vão, entrem no barco e atravessem para o outro lado, enquanto eu vou aqui despedindo as multidões, eu vou indo aqui dando tchau para eles. Os discípulos não entraram naquele barco por vontade deles. Não, nós queremos entrar. Eles entraram debaixo de uma palavra. Presta atenção nisso. Eles não quiseram entrar. Eles entraram porque Jesus mandou, porque Jesus direcionou. Isso aqui já significa algo, irmãos. A tempestade que eles estavam enfrentando não era uma tempestade por desobediência. Meu Deus, eu estou passando isso aqui porque eu devo estar em pecado. Eu estou enfrentando isso porque eu devo ter feito alguma coisa que desagradou o Pai. A Bíblia diz que foi o Senhor, foi Jesus que instruiu eles: entrem no barco imediatamente e atravessem para o outro lado. Aquela tempestade era consequência de uma obediência. Fala comigo: obediência. Nem toda tempestade é castigo. Algumas tempestades acontecem porque nós estamos aonde Deus mandou nós estarmos. Repete para você mesmo: a tempestade não significa abandono. O mar da Galileia, o lago ali, que era um lago na verdade, ele era conhecido pelas suas tempestades repentinas. Era um lago que era cercado por montanhas. Ele era localizado ali abaixo do nível do mar. Tinha muito vento, irmãos, e de repente as tempestades aconteciam. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida, não é? Está tudo certo, quando de repente uma tempestade acontece.
Aí a gente fica perguntando: ó céus, ó Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo isso? Será que foi Deus? Será que é o diabo? O diabo está fervoroso, ele está bravo comigo. Não, irmãos, acontece. Quem está vivo aqui? E quem está vivo está sujeito às coisas da vida. A gente precisa começar a discernir. Eles estavam ali no meio daquele barco, no meio daquele mar, no meio daquele lago. A Bíblia diz que o barco era castigado. O couro estava comendo ali para eles. Não era qualquer ventinho não. Eu cheguei aqui na igreja hoje, falei: meu Deus, está frio, hein? E eu esqueci minha couraça da justiça, esqueci o paletó, esqueci a jaqueta. Aí o André virou e falou assim: quer que ligue o ar, pastor? Eu falei: você está de brincadeira comigo? O negócio está parecendo uma geladeira. O couro estava comendo para aqueles discípulos. Eu não sei se você conseguiu entender, se você já leu, se você já meditou nesse texto. E é bom que você medite, porque tem pessoas que só lê a Bíblia quando o pastor leu, quando está na igreja, quando o pastor diz: abra a Bíblia. A Bíblia falou: prazer, quanto tempo que a gente não se vê. É meditar na palavra, irmãos. Eu quero que você entenda o cenário, o que estava acontecendo ali. A Bíblia, a história nos relata que aqueles homens, aqueles pescadores, aqueles discípulos, eles passaram ali praticamente a noite inteira lutando. Lembra quando Jesus falou para eles: entrem no barco e vão para o outro lado? Não é que eles entraram e a tempestade já começou, irmãos. Eles entraram, foram indo, e a tempestade de repente chegou, e eles ficaram lá, lutando a noite inteira. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia faz questão de dizer que Jesus, ele só aparece na quarta vigília. Fala comigo: quarta vigília. Era entre as 3 e as 6 horas da manhã. Será que eles ficaram muito tempo ali lutando, irmão? Alguém já entrou no mar assim para pescar? Alguém já foi lá no alto mar? Não um cruzeiro, porque o cruzeiro, irmão, pode vir o tempestade que for, a não ser que for o Titanic, mas não tem. Agora, se você entrar num barquinho, numa tempestade, irmão, você vai ver o que é terrível. Já contei da minha história quando eu fui pescar em alto mar. Entramos no barco, eu vi a tempestade lá. Eu falei: meu Deus, olha a tempestade. E para o outro lado estava um dia assim, ó, maravilhoso. Ele falou: é para lá que nós vamos. Eu falei: no meio da tempestade? No meio da tempestade. Eu lembro que eu fiquei olhando para a terra. Eu falei: se acontecer alguma coisa, é só eu nadar nessa direção. Irmão, a hora que chegou no meio da tempestade, ficou de noite, raio, chuva, trovão, o barco rodava. Eu já nem sabia mais onde que era a praia, eu não sabia nem quem eu era mais, estava com tontura, porque a tempestade causa isso. As tempestades te deixam zonzo, você fica com medo, você fica perdido, você fica sem saber: meu Deus, para onde eu vou e agora? É ou não é? Talvez você não enfrentou uma tempestade como essa. Talvez você tenha enfrentado uma tempestade diferente. Mas as tempestades estão aí, e elas têm esse poder de causar medo, de te deixar sem rumo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Mas Jesus está aqui dizendo: você não está sozinho. Irmãos, presta atenção. Aqueles discípulos estavam vivendo uma tempestade na hora mais escura. Eles deviam estar cansados de estar lutando ali. Eles deviam ter se esforçado, estava ali exausto. Mas a Bíblia diz que é neste momento, exatamente nessa situação, que Jesus chega. Jesus, ele sempre chega quando você sente que as tuas forças acabaram. Quando você fala: não tem mais o que fazer, porque é aí que a tua dependência começa nele.
Lembra daquele pastor que eu contei uma história? Estavam lá num retiro de pastores. Aí tinha um lago. Um pastor resolveu nadar, chegou lá no meio do lago. Ele começa a afundar, se afogar. E aí tinha um pastor lá no meio deles, lá que era fera em natação. Quem sabe nadar aqui, irmão? Eu também achei que eu sabia, até o dia que eu precisei fazer uma travessia aí, misericórdia. Lá no meio, o pastor afogando, afundando. E aí eles começaram a chamar outro pastor, vai lá, o pastor Zé está afundando. Aí ele, não, calma, deixa. E o pastor lá se debatendo, tentando de tudo que é jeito, sobreviver. E o pastor que sabia nadar quietinho lá. A hora que ele viu que o pastor afundou, aí sim, ele foi lá, pulou, nadou, foi lá, pegou o outro pelo cabelo e trouxe, e veio vindo. Quando ele chega lá na margem, os pastores revoltados, né? Como é que você fez isso? Você quase deixou o pastor Zé morrer afogado. Ele falou, não, porque não adianta eu querer salvar alguém que está ali se debatendo, enquanto ele estava ali tentando na força dele, ele não ia conseguir. Eu tive que esperar ele desistir dele mesmo, para eu ir lá e salvá-lo. Jesus está esperando você desistir, você parar, larga, abre mão, para que Ele possa entrar e fazer tudo novo na sua vida. Quem crê nisso? Presta atenção, Jesus, Ele está vendo, mesmo quando nós não estamos vendo. A Bíblia diz que Jesus ele subiu no monte para orar, e de lá, da onde Ele estava, Ele viu os discípulos, Ele viu os discípulos lutando, Ele estava ali observando. Os discípulos não conseguiam ver Jesus, mas Jesus não conseguia tirar o olho deles. Jesus estava orando, mas estava lá, de olho neles. Embora Jesus estivesse distante fisicamente, os seus olhos permaneciam fitos ali. Às vezes a gente acha que Jesus, o Senhor, está... Eu acho que está acontecendo alguma coisa aí, Jesus, está aumentando muito aqui. Não sei se é a pilha. Às vezes nós achamos que Jesus, Ele está indiferente daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando, mas o Senhor Ele é contigo. Fala para alguém que está do lado aí, Jesus é contigo. Só que quantas vezes nós olhamos e nos sentimos assim, parece que o Senhor está distante. Quantas vezes nós oramos, esperamos, clamamos, e parece que Deus está em silêncio. Alguém se identifica com isso? Eu estou esperando a resposta do emprego e parece que as coisas não acontecem. Eu estou esperando a porta abrir e parece que não está indo. Parece que a porta está emperrada. Eu vou tentar dar um jeito nessa porta. Acho que eu vou lá meter o pé na porta. Para de tentar, irmãos. Confia no Senhor. É a dança do microfone. O silêncio de Deus não significa abandono. Profetiza para alguém que está do teu lado, irmãos. O silêncio de Deus não significa abandono. Às vezes parece que a venda não concretiza. Sabe aquela venda que está enroscada? Não, está demorando. Não, Deus está enviando ali um comprador, que vai pagar assim, está aqui. Você não vai ficar chorando, mendigando. Vai chegar alguém lá que vai fazer aquilo que é justo. Não é abandono, mas aprenda a respeitar o processo de Deus. A gente quer viver o propósito sem respeitar o processo. A gente quer receber a promessa sem cumprir os princípios. Não tem como. Senhor, mas parece que a minha vida é uma tempestade. Parece que nada muda. O silêncio de Deus não significa
abandono, porque você entendeu que você não está sozinho. Tem alguém que é ansioso aqui, irmão? Tem alguém que é ansioso aqui? Sabe quando parece que você está sozinho? A mente dispara, o coração acelera, os pensamentos ali começam a criar tragédias de coisa que nem aconteceu ainda. Sabe aquilo que nem aconteceu, você já está sofrendo por aquilo? Deus está dizendo: eu sei exatamente onde você está. Você não está perdido, você não está sozinho. O céu, ele nunca perde o endereço de um filho. Tem filho de Deus aqui? Jesus, ele está nos chamando para começar a confiar, independente de qualquer circunstância. Quando Jesus vê que os discípulos estavam ali no meio daquela tempestade, o Senhor faz o quê? Vai ao encontro. E aí Pedro diz: Senhor, se tu é... que eles ficaram com medo, né? É um fantasma, disseram: é um fantasma. Aí Pedro diz: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus diz o quê? Venha, venha. Pedro, ele não caminha sobre as águas porque ele era Pedro, o discípulo. Ele caminhou sobre as águas, irmãos, porque ele estava sustentado pela palavra do Senhor. O que vai te sustentar é a palavra. A fé verdadeira, ela não se apoia em circunstâncias, mas ela se apoia na palavra do Senhor. O que tem que te apoiar é a palavra. O problema não é a tempestade, mas o problema é quando nós permitimos que as tempestades sejam maiores do que a voz de Deus. Jesus falou: venha. Pedro fez o quê? Foi, mas no meio do caminho ele olhou para onde? Sabe quando Deus falou assim para você: vem, vem porque tem milagre, vem que vai ter renovo, vem que vai ser uma noite assim de transformação. Aí você vai ao médico e recebe um diagnóstico contrário. As contas aumentam. Já viu alguma conta diminuir, irmão? Que incrível isso, né? Só aumenta. Teve alguma vez que você abriu a conta, até a do cartão. A do cartão é culpa sua. Você abriu a conta, falou: meu Deus, metade do preço. É sempre você fala o quê? Mentor. Sabe quando o casamento entra em crise? Sabe quando o filho se afasta? Sabe quando o desemprego chega? Nessa hora existem duas vozes: a voz do medo e a voz de... aquela que você alimentar é o que vai fazer você sobreviver, irmãos, é o que vai fazer você avançar. Aquilo que você alimentar é o que vai governar a sua vida. O que você tem alimentado? É mais o medo ou mais a ousadia, mais a coragem? Quem ouve a voz de Jesus nunca será governado pelo medo. Você pode dizer amém? Amém. Começa a dizer: eu vou ouvir a voz do Senhor. Pedro caminha, mas olha para a tempestade, olha para as ondas, para o vento, e a Bíblia diz que ele afunda. Jesus faz o quê? Imediatamente estende as mãos. A Bíblia diz que foi imediatamente. Jesus não ficou observando: deixa eu ver até onde ele vai no fundo. Jesus não ficou distante. A Bíblia diz que Jesus o segurou. Talvez você chegou aqui hoje sentindo que está afundando emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, que a minha casa é um barco que parece que está afundando. Talvez você está aí afundando em pensamentos aonde ninguém me entende, ninguém me conhece. Só que a mesma mão que segurou Pedro aqui é a mesma mão que está estendida hoje aqui nessa noite. O maior milagre nunca foi não afundar.
Mas o maior milagre era reconhecer quem era Jesus quando você estava afundando. Você não está sozinho, Jesus é contigo. Declara para você mesmo: a mão do Senhor está sobre mim, eu não estou sozinho. Entenda uma coisa, talvez você já leu esse texto várias e várias vezes, já ouviu essa ministração, mas por que será que aqueles homens, depois de terem caminhado, visto o milagre, visto a multiplicação, eles só foram reconhecer quem era Deus depois da tempestade? Esse texto não fala sobre a coragem de um homem, Pedro, mas ele fala sobre a fidelidade de um homem que era o Filho de Deus, Cristo. Pedro duvidou, sim ou não? Pedro teve medo, Pedro afundou, mas o Senhor permaneceu fiel. E Ele está aqui nesta noite. Se coloca de pé em nome de Jesus. Por isso que Jesus, Ele prometeu: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Por que a gente acha que está sozinho? Por que nós depositamos a esperança em outra pessoa para suprir um vazio aqui dentro que só o Senhor pode suprir? Aqueles discípulos estavam longe da terra, eles estavam longe da multidão, estavam longe do conforto, mas nunca estiveram longe dos olhos do Senhor. Antes de Pedro afundar, Jesus já estava vindo. Eles não estavam vendo, mas Jesus já estava a caminho. Antes de Pedro gritar: socorre-me, o Senhor já estava com a mão estendida. E no final da tempestade, eles chegam a uma conclusão clara, mas que muitas vezes, apenas por andavam por andar, não conseguiam acreditar no milagre. Ouviam a palavra, mas não reconheciam que Ele era o Filho de Deus. Só depois de viverem isso na tempestade é que eles reconhecem: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Aqui o Espírito, ele quer que você entenda uma coisa: as tempestades não vieram para te destruir, a tempestade não foi para destruir a fé deles, mas foi para revelar quem era Jesus. Você não pode sair daqui hoje da mesma maneira, irmãos. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, declara aí: eu reconheço quem Tu és, Senhor. Eu reconheço tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sei que eu estou aqui porque eu vim debaixo de uma palavra. Eu não estou aqui por causa da obra do acaso, Senhor. Nós não viemos para esse bairro, Pai, por causa da nossa vontade, mas nós viemos debaixo de uma palavra para encontrar aqueles que estavam perdidos, aqueles que buscavam, Pai, um lugar que pregue a verdade. Mas quantos de nós, ainda este ano, já se sentiram sozinhos, cansados, ou até mesmo pensou em desistir? Eu vou largar. Com a mão no teu coração, eu te pergunto: o que será de nós agora? Eu te digo, não se sinta sozinho. Pedro afundou porque tirou os olhos de Jesus, mas ele não foi destruído porque Jesus não tirou os olhos dele. Se você se sente sozinho, se você sente que as coisas não estão fluindo, que a sua vida é só tempestade, é só luta, se você sente que as portas não se abrem, se você sente que as coisas estão paralisadas,
Declare com um passo de fé e venha até o altar, declarando no mundo espiritual: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sai do teu lugar e vem para o altar. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem, e Jesus em silêncio, e isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não andar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. Você que está aqui na frente, põe a mão assim sobre o teu coração. Senhor, nós oramos agora, ministrando cura emocional sobre eles, Pai. Que a alma seja restaurada, Senhor. Liberta eles, Deus, de toda ansiedade, de toda incredulidade. Que eles sejam fortalecidos, Pai, na fé. Renova, Senhor, a esperança, para que eles consigam olhar, Deus, as coisas de uma outra maneira, Senhor. Que eles saibam que eles nunca estiveram e nunca estarão sozinhos, porque o Senhor é fiel, o Senhor cumpre, o Senhor é fiel à tua palavra. E nós nos apropriamos quando o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E por isso nós te agradecemos, Pai. Que o Senhor toque agora, Pai, em cada coração. Que o Senhor toque em cada mente. Que o Senhor toque em cada vida aqui agora. Que eles sintam o teu toque através desta palavra, Senhor. Que eles sejam curados. É só pela palavra. É debaixo da palavra que eles recebam, em nome de Jesus. Que eles sejam curados, libertos, alcançados. Que nada os impeçam de viver o propósito, e que eles alcancem o outro lado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai.